Prosseguindo em teologia da Reforma Protestante, vamos falar agora sobre as obras de Zwinglio. Eu vou dar um destaque aqui às 67 teses de Zwinglio. Vou fazer um apontamento aqui em alguns artigos. Nessas 67 teses, Zwinglio critica o ensino católico que atribuía a essa instituição autoridade exclusiva na interpretação das Escrituras. O artigo 1º diz: todo que diz que o Evangelho é nada sem a sanção da Igreja erra e blasfema contra Deus. Então a Igreja Católica ela dizia, olha, tudo que foi ensinado aqui no mundo tem que ter a sanção da Igreja, tá bom? Se a Igreja não aprovar, não pode ser ensinado e será heresia. Isso está errado, tá bom? Deus nunca falou isso através dos apóstolos, Jesus Cristo nunca confirmou isso, né? Na verdade, o que a Bíblia sempre coloca é que o cristão ele tem liberdade e direção do Espírito Santo para ajudá-lo, né? Sendo que isso não exime o homem de erro. O Espírito Santo ajuda. Agora, o cristão tem que se dedicar, conhecer regras de interpretação, conhecer bem as Escrituras, para não cometer erro na interpretação das Escrituras. Nós sempre dizemos o que a hermenêutica prega, que não existe dom espiritual para garantir a inerrância na interpretação das Escrituras. Não existe esse dom. O homem tem que se dedicar, conhecer bem as Escrituras e comparar a Escritura com a Escritura, tá bom? Para ele não cometer erro de pregar heresias, como, infelizmente, tanto católicos quanto reformados vão pregar em relação ao batismo infantil, por exemplo. É uma heresia que é unanimidade entre eles, né? Critica a tese católica da importância das obras para a salvação e defende Jesus Cristo como o único caminho para a salvação. O artigo 3º diz: então Cristo é o único caminho para a salvação de todos que foram, estão agora ou serão salvos. Aqueles que já morreram, né? Aqueles que agora vivem e os que ainda virão. Nesse ponto, Zwinglio está correto. Critica a tese católica da importância da tradição para estabelecer doutrinas. O artigo 5º diz: então, todos que consideram outros ensinos iguais ou maiores que o Evangelho erram. Eles não sabem o que o Evangelho é. Por que ele disse isso? Porque a Igreja Católica diz que a tradição ela tem a mesma autoridade da Bíblia Sagrada, né? Essa doutrina está errada. Nós não podemos aceitar isso, porque se nós dissermos isso, né, o que vai acontecer? Vai acontecer que toda igreja vai pegar e vai começar a dizer, não, a tradição que vem de tempos e tempos, e vai começar a inventar tradição e vai assim estabelecer novas doutrinas. Critica o Papa, que se autoproclamou sumo sacerdote e defende Jesus Cristo como o único sumo sacerdote. No artigo 17 ele diz que Cristo é o único eterno sumo sacerdote. Disto nós deduzimos que todo aquele que pretende ser sumo sacerdote se opõe à honra e poder de Cristo. De fato, ele o rejeita. Tá bom? Ou seja, ele está colocando o Papa, né, como o Papa se coloca, né, como